Bom, eu vou começar a dar aula, então é o seguinte. Deixei aí na minha bio um link para o meu Dropbox, onde tem um texto sobre a lei natural. É um verbete de um dicionário de filosofia que é online, né? Então o site está no primeiro rodapé, na primeira nota de rodapé, que é o site Filosófica, com PH, antes dos dois Is, dois PHs, PHs, .info. Né? E o nome do autor do artigo, né, do verbete sobre lei natural, é o Amadeu Tonello, que é um professor argentino, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Então, originalmente, ele foi escrito em espanhol e eu o traduzi para o português, né? Então é um texto muito interessante, muito didático. Ele tem 46 páginas. Então eu vou fazendo um pouquinho aqui por dia e para os interessados nós vamos seguindo, né? Então este texto ele tem 8 partes. A primeira parte é uma introdução. A segunda parte é a lei natural na antiguidade, né? No mundo pré-cristão. Depois a gente tem a lei natural explicada por São Tomás de Aquino, a síntese que São Tomás de Aquino fez no século XIII, que é fenomenal, fora de série. Depois, na Idade Moderna, também houve várias pessoas que falaram da lei natural, né? Só que derivando um pouco, distorcendo um pouco o que São Tomás tinha dito lá no século XIII, né? Então vamos ver no ponto 4 algumas derivações modernas da lei natural, né? No ponto 5, já entrando no século XX e XXI, a gente vai ver algumas perspectivas contemporâneas da lei natural, né? Depois, no ponto 6, vamos ver algumas dificuldades atuais da lei natural, né? Então tem várias objeções que as pessoas apresentam, sobretudo hoje, pelo fato de nós estarmos numa sociedade em que poucas pessoas, compartilham de uma mesma ética. Então a lei natural, como tem a ver com a ética, no final das contas é a raiz da ética, né? Então há uma série de dificuldades para a sua aceitação, né? E no ponto 7 nós vamos ver algumas tarefas pendentes, né, no campo da filosofia para uma reflexão atual sobre a lei natural. Fala, Arthur, tudo bom? Prazer ter você aqui, cara. No ponto 7 nós vamos ver, né, essas tarefas por uma reflexão atual sobre a lei natural. E no ponto 8 aí tem a bibliografia, né? Então, relembrando que na bio aqui do meu Instagram tem ali o link para o meu Dropbox, onde vocês podem baixar esse texto sobre a lei natural, que é do Amadeu Tonello, né? É um verbete de dicionário na internet, e que estava escrito em espanhol, e eu o traduzi para o português, tá certo? Então eu vou ler com vocês, vou fazendo alguns comentários, tá? Então, introdução. Começa assim o autor. Na fundamentação da ética, a ideia da existência de uma lei natural exerce um papel importante desde há mais de 2000 anos. Apesar do descrédito das éticas baseadas na natureza, este conceito continua vigente, ainda que não predominante no debate contemporâneo. De fato, hoje em dia, no debate contemporâneo, que é um comentário meu, né, as éticas predominantes são, em primeiro lugar, a que eu acho que mais chama a atenção das pessoas, é a ética da chamada coordenação ou colaboração social. É uma ética
calcada na ideia de Thomas Hobbes de contrato social. Então, o que o Thomas Hobbes ele dizia? Ele dizia o seguinte: nós não somos, por natureza, seres sociáveis. O ser humano é um ser individualista e egoísta, quer ter tudo para si. Então, de fato, o Thomas Hobbes diz que isso só não acontece porque existem leis, e essas leis ameaçam os seres humanos de punição caso eles queiram tirar algum bem, alguma propriedade dos outros, né? Ou queiram cometer crimes, queiram matar alguém, ou queiram difamar alguém, ou queiram fazer bullying de alguém. Então, por isso é que as regras da convivência social, né, as regras do direito vão coibindo esses comportamentos, né? Mas o Thomas Hobbes ele diz, olha, se não houvesse isso, né, o ser humano não teria nenhuma tendência a conviver com os outros seres humanos, né? O ser humano seria o lobo do outro ser humano, né? Aquele animal que devoraria, que quereria devorar o outro ser humano. Homo homines lupus, o homem é o lobo do homem, né? E que nós viveríamos sem essas regras jurídicas do direito, nós viveríamos num estado de guerra de todos contra todos, né? Então eu acho que atualmente, como nós temos um pluralismo ético muito grande na sociedade, a ética da colaboração social de raiz hobbesiana é, sem dúvida alguma, aquela que está mais vigente nos dias de hoje, né? Então, muitas pessoas dizem, né? Olha, tudo é relativo. Estava dando uma aula hoje e aí na aula justamente a gente estava discutindo temas assim candentes, né? Temas que são sempre polêmicos, como aborto, eutanásia, discriminação das drogas. E aí os alunos de pós-graduação em direito, né? Então chegaram à conclusão de falar assim, bom, realmente o direito ele existe para botar uma pedra na discussão, para acabar com a discussão, né? Então todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião, e depois, quando tem que tomar uma decisão final, porque não dá para esperar que a sociedade espontaneamente chegue a um acordo, então você faz essa votação, a maioria vence, a opinião majoritária vai ficar valendo e isso vai virar lei, né? Essa é a ética hobbesiana que me parece ser, hoje em dia, a ética mais aceita, né? Depois a gente tem também a ética utilitarista, que bastante aceita hoje em dia, né? Acho que prevalece em relação à ética da lei natural, né? Baseada na lei natural, sem dúvida alguma. O utilitarismo diz o seguinte, como que eu sei que um ato, uma ação que eu realizei foi boa ou foi má? Não é o utilitarismo diz que não é pela intenção com a qual eu fiz a ação, né? Ele vai dizer que é pelas consequências que a minha ação gerou, né? Então, se a minha ação, né? Eu costumo dar um exemplo, né? Vamos supor que você seja um terrorista e você queira destruir um hospital, né? Então você queira explodir um hospital com todos os doentes que estão internados lá, com todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, as médicas, todo o pessoal administrativo do hospital, cometer um ato terrorista, né? Porque você odeia aquele país ou por qualquer outro motivo. E vamos supor que o edifício em que fica esse hospital esteja contíguo a outro edifício no qual havia num dos apartamentos um grupo de traficantes de drogas, que é o que dominava a região, né? Fazia todo o tráfico de drogas, havia um grande surto de consumo de drogas, uma corrupção imensa da juventude por causa das drogas naquela cidade, né?
E aí a pessoa, o terrorista, ele, por um equívoco, né, os dois prédios eram contíguos, ele tinha que colocar a bomba ali nos alicerces do prédio, então ele se equivoca e em vez de colocar a bomba dentro dos alicerces do hospital, coloca dentro dos alicerces do prédio onde moram lá os capos, né, moram lá os chefes do grupo dos bandidos, dos criminosos que são traficantes de drogas, né? E aí esse prédio é explodido, né? Vem abaixo e todo esse grupo morre, de maneira que todo o tráfico de drogas daquela localidade fica acéfalo, sem cabeça, né? Sem ninguém que possa conduzi-lo. Então a ação desse terrorista foi boa, né? Ainda que ele tivesse, segundo a ética utilitarista, né? Porque, embora ele tivesse a pretensão inicial de matar inocentes, né, que eram os doentes, os enfermeiros, os médicos, o pessoal administrativo do hospital, por engano ele acabou matando pessoas que eram nocivas à sociedade, que eram os traficantes de drogas. Então, um exemplo assim para facilitar a compreensão do que é essa ética utilitarista. E depois, em terceiro lugar, acho que uma ética predominante na atualidade é uma ética derivada de uma determinada interpretação do Immanuel Kant, né, filósofo do século XVIII, morreu no início do século XIX, que é a chamada ética do dever, né? Olha, eu sinto que eu tenho o dever de fazer isso, eu não me pergunto muito e eu faço, né? Então, eu nem me pergunto se é bom ou é mal. Eu sinto o dever e eu vou querer efetivar esse dever na realidade, né? Então, de fato, a ética baseada na lei natural está muito longe de ser predominante hoje em dia. Já foi predominante, né? Desde a antiguidade grega, né, até mesmo, não só grega, mas até mesmo no Oriente, né, se nós formos tomar aí o confucionismo, o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, inclusive religiões, né, que estão aí no Médio Oriente, já para o Ocidente, né, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e a filosofia grega. Então, realmente a ética da lei natural, ela predominou por bastante tempo, né, desde a antiguidade, mais ou menos desde o século VI a.C., até aproximadamente o século XVIII depois de Cristo, né? Então temos aí 24 séculos, 2.400 anos em que a humanidade, né, não só no Ocidente, mas também no Oriente, funcionou pensando que existia uma lei da natureza humana que estava dentro de cada indivíduo humano, era comum a cada indivíduo humano, igual em todos os indivíduos humanos, e que dessa lei natural, dessa lei da natureza humana, brotava uma série de deveres éticos, né? De preceitos éticos que depois, no aqui e agora de cada momento, você, com a sua prudência, iria especificar e ver como deveria fazer determinada ação. Tá? Mas, desde o século XIX para cá, já não é mais assim. A lei natural está bastante embaixo, né? Então, o que acontece? Que nós temos um pouco mais, quase, vamos dizer, um pouco mais de 200 anos em que a lei natural não está com nada, e contra 2.400 anos em que a lei natural estava com tudo, né? E que era o grande parâmetro da moral humana, do critério de bondade ou maldade das ações do ser humano, né? Então eu continuo com o texto aqui, que eu estou usando como apoio, né? E que está aí, repito, né, na bio, né, a descrição, um link para o meu Dropbox, vocês podem baixar esse texto e lerem, né, um texto longo, eu vou
lendo aos poucos aqui ao longo de vários dias, né? Então, continua aqui, né? Razões históricas e culturais explicam essa surpreendente permanência da lei natural. Uma delas é a necessidade do ser humano recorrer a princípios éticos superiores aos ordenamentos legais positivos. Quer dizer, a princípios éticos que estejam acima do direito vigente ali no país dele, na cidade dele, na coletividade em que ele habita, né? Em certas circunstâncias da história recente, né? Como nos julgamentos de Nuremberg, em que os criminosos de guerra nazistas não podiam ser julgados somente com as leis internacionalmente vigentes na época da Segunda Guerra Mundial. De fato, o Tribunal de Nuremberg foi um divisor de águas no direito e na política contemporâneos, né? Então, o efeito do julgamento de Nuremberg, que condenou hierarcas nazistas, né, pelos crimes que tinham cometido, embora as leis da Alemanha da época nazista permitiam o cometimento daqueles crimes, aliás, obrigavam o cometimento daqueles crimes, tá? Inicialmente era o crime de, sem nenhum motivo, destituir judeus de cargos públicos importantes, de cátedras universitárias, da propriedade de empresas lucrativas, para que o Estado alemão ficasse com tudo isso e pusesse pessoas no lugar desses judeus. E depois foi as leis de segregação da população judaica na Alemanha e nos territórios que a Alemanha já tinha invadido no princípio da Segunda Guerra Mundial, a criação dos guetos judaicos, né? Um dos mais famosos deles, né? O gueto de Varsóvia, na Polônia. E, por fim, a lei de levar os judeus para campos de trabalho, né? Que, na verdade, eram campos de extermínio, Dachau, né? Auschwitz. E tudo isso estava previsto por lei, era obrigatório. No entanto, no Tribunal de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial, esses hierarcas nazistas eles foram julgados pelo fato de terem cometido esses crimes, né? Pelo fato de terem cometido mais do que eram crimes para os juízes de Nuremberg, mas quer dizer, do ponto de vista do direito alemão, eram obrigações legítimas fazer o que eles faziam contra os judeus, né? Então, e o interessante é o seguinte: existe um princípio no direito penal que não existe crime se não há uma lei prévia que o estabeleça, que aquilo é crime, né? E não havia nenhuma lei prévia que estabelecesse, na época do Tribunal do Julgamento de Nuremberg, nenhuma lei que estabelecesse que os atos dos nazistas contra os judeus era crime, em nenhum lugar, nem na Alemanha, nem em lugar algum, né? E, no entanto, o que acabou prevalecendo como critério para a condenação desses nazistas em Nuremberg foi vamos dizer assim, a seguinte consciência, a seguinte ideia, né? Uma lei extremamente injusta não é lei. Ela perde a natureza de lei. Ela deixa de ser lei. Existe um limite para a injustiça da lei. Você pode ter uma lei injusta que prejudique a sociedade, por exemplo, no campo do direito tributário, a alíquota do imposto de renda pode ser maior do que deveria, de acordo com a economia do país, mas não é uma lei extremamente injusta. Agora, uma lei que viole a vida humana, a liberdade e a vida humana, sem dúvida já entra numa zona de injustiça extrema. Então, a injustiça extrema não é lei. Uma lei extremamente injusta não é lei. Basicamente, foi isso o que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, né? Então, aí começou a falar assim, bom, então, qual que é o motivo? Se o direito positivo, o direito criado pelos seres humanos, pelos homens, não condena esses
esses nazistas, de onde você tira que a justiça, uma lei extremamente injusta, nem lei é e não deve ser obedecida, e não deveria ter sido obedecida por esses nazistas? Você tira de uma natureza humana que habita em cada indivíduo humano e que é comum para todos os seres humanos, é comum para todo o gênero humano. Uma lei moral natural do ser humano, né? Outra razão, sem dúvida, para esse ressurgimento da lei natural nos dias de hoje foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que foi referendada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, que estabeleceu direitos fundamentais, direitos básicos, né, direitos humanos, para todos os seres humanos, né, direitos que não podem basear-se nem na vontade de pessoas individuais, nem na vontade dos chefes de estados, dos estados que são signatários dessa declaração, que estão assinando essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E nem de qualquer lei que seja meramente positiva, que tenha sido instalada num determinado país, numa determinada região, né? Bom, continua o texto aqui, né? No entanto, o conceito de lei natural é complexo e fortemente contestado a partir de diferentes âmbitos da filosofia. A isto soma-se o fato de ser a Igreja Católica que o utiliza com maior frequência para posicionar-se em certas questões fortemente debatidas na cultura contemporânea. Aborto, homossexualidade, regulação da natalidade, etc., de maneira que frequentemente se produz ou se provoca a confusão de pensar que os argumentos baseados na lei natural são meramente teológicos e válidos apenas para aqueles que têm fé, né? Mais concretamente fé cristã e, mais em concreto ainda, fé cristã católica, né? É muito comum encontrar pessoas que dizem, de boca cheia, né, que a lei natural é uma invenção da Igreja Católica. E nós vamos ver aqui nestas aulas que essas pessoas estão muito longe da verdade dos fatos históricos. Na verdade, a descoberta da lei natural é prévia à existência do cristianismo, tá certo? Além disso, do ponto de vista da história da filosofia, há várias teorias sobre a lei natural e nem todas elas têm o mesmo valor e a mesma consistência. Depois, o presente estudo seguirá os seguintes passos, diz o autor do verbete, né? Primeiro, um breve rastreamento do conceito de lei natural na antiguidade, ou seja, antes do cristianismo. Segundo, a síntese de São Tomás de Aquino, que continua a ser a apresentação mais completa e mais fecunda sobre a lei natural. Terceiro, as derivações modernas sobre a teoria do direito natural. Quarto, algumas perspectivas contemporâneas sobre a lei natural, que muitas vezes tentam avançar naquilo que Tomás de Aquino deixou legado, né, para a humanidade. Quinto, as dificuldades mais frequentes enfrentadas por qualquer teoria da lei natural, sobretudo nos dias de hoje, e concretamente por esse multiculturalismo ético, né, que nós observamos, não precisa observar de país para país, né, basta dentro de uma mesma família, pessoas que pensam às vezes de maneira muito diferente entre si, né? E por fim, vamos ver algumas tarefas mais urgentes para uma reflexão renovada sobre a lei natural, né? Então vamos ver aqui inicialmente, né, a lei natural na antiguidade, né, na época pré-cristã. Começando por falar das leis não escritas, né? Então, a ideia de que existem leis não escritas que são anteriores às determinações das leis escritas, das leis positivadas, né, das leis culturalmente inventadas, e basicamente são as leis que o Estado faz, né,
mas também pode ser outras leis, como, por exemplo, as cláusulas de um contrato entre duas ou mais pessoas, também tem força de lei, né? Os costumes de uma sociedade podem vir a ser reconhecidos como lei. As decisões dos juízes também são leis, né? São normas específicas para casos concretos, né? Então, a ideia de que existem leis não escritas que são anteriores a essas leis escritas e positivadas pelos seres humanos já se encontra na tragédia Antígona de Sófocles, né, que foi um grande literato, dramaturgo grego, né, que nasceu em 496 a.C. e morreu em 406 a.C., viveu 90 anos. Então, nessa tragédia chamada Antígona, né, nessa obra literária, Polinice é um homem que é irmão de Antígona, uma moça, que é morto numa guerra civil, né, e é condenado a permanecer sem sepultura, insepulto, por causa da sua rebeldia. Né? O que aconteceu? Ele era um soldado do exército da cidade-estado da polis grega chamada Tebas, estava guerreando contra outra cidade-estado, e aí Polinice acaba desertando da batalha, mas morre. Mas como houve testemunhas de que ele desertou, então aí começam a dizer que o Polinice não podia ser enterrado, nem dentro da cidade, dos muros, porque as cidades gregas, muitas delas tinham muros para proteção, né? Então ele não poderia ser nem enterrado dentro da cidade, num cemitério da cidade, tampouco fora desses muros da cidade, né? Ele teria que ficar com o cadáver dele ao relento, né? E ser comido pelos animais. Essa era a condenação de quem desertava do exército de Tebas, tá? O rei que tinha criado essa lei se chamava Creonte, que era o rei de Tebas nessa tragédia escrita por Sófocles, né, esse literato grego aí. Bom, então a Antígona, né, qual que é a postura dela? Para cumprir os seus deveres de piedade para com o irmão, Antígona apela às leis não escritas e imutáveis, ou seja, as leis que ninguém escreveu e que não mudam, e que iriam contra a proibição do Creonte, né, de proibir sepultura para o irmão dela, para o Polinice, e para qualquer outro que tivesse no lugar do Polinice, que também fosse por uma guerra e desertasse, né? Então, em face dessa recriminação do rei Creonte, né, o que acontece? A Antígona vai lá e enterra o irmão, o Polinice, né, fora dos muros da cidade, fora dos muros de Tebas. E em face dessa violação, dessa desobediência por parte de Antígona, né, desse decreto do rei Creonte, então a Antígona vai ser julgada pelo rei Creonte, né? E a Antígona, diante dessa acusação de que ela desobedeceu à lei, ela vai responder o seguinte: não foi Zeus quem a decretou a mim, nem de que. Zeus era o grande deus do Olimpo grego, né, do politeísmo grego, e de que era a deusa da justiça, né? De que, companheira dos deuses subterrâneos, jamais delineou leis desse tipo entre os homens, né, leis que tinham como essa feita pelo Creonte. E eu não acreditava que os teus decretos, Creonte, tivessem tanta força a ponto de permitir que um só homem pudesse passar por cima, um só homem seria o próprio Creonte, pudesse passar por cima das leis não escritas, imutáveis, feitas pelos deuses. Os gregos acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas. A vigência dessas leis não escritas, não é de hoje nem de ontem, mas de sempre. E ninguém sabe quando foi que apareceram. Essa é a resposta de Antígona, que enterrou seu irmão Polinice, diante da acusação do rei Creonte de que ela desobedeceu
a uma lei que ele tinha criado, né? Então, a Antígona, depois, ela tentou enterrar o corpo do Polinice, né, que estava ao relento, fora da cidade, mas ela foi impedida pelos guardas que vigiavam o corpo, né, porque ficaram lá para justamente garantir que aquilo servisse de lembrança, de lembrete, para que ninguém, numa outra guerra em que Tebas se envolvesse, fosse depois convocado como soldado e, no meio da batalha, desertasse, fugisse do exército, né? Então, o Creonte ordenou que Antígona fosse enterrada viva. Essa foi a pena do rei Creonte para a desobediência de Antígona, para a teimosia de Antígona, que queria enterrar o seu irmão, né, contra a lei do Creonte. Então, diante disso, a Antígona, ela acaba se adiantando, né? Ela se suicida, ela se enforca. Agora, ela tinha um noivo que se chamava Hemon. E o Hemon era filho de ninguém menos que do Creonte, o rei de Tebas, que tinha condenado Antígona a ser enterrada viva. E depois que o Hemon vê que a Antígona, por causa da condenação do pai dele contra ela, se mata, o Hemon também se mata sobre o túmulo da Antígona. Então o rei Creonte já tem um primeiro desgosto. Ele falou, pô, eu fiz essa lei, a moça Antígona queria desobedecer, aí vai o irmão dela, vai o namorado dela, o noivo dela, que é meu filho, Hemon, né? Vê que ela se suicida porque ela foi condenada por mim, pô, perdi meu filho. Primeiro impacto, primeiro baque para o rei Creonte. A mulher do Creonte, chamada Eurídice, a mãe do Hemon, vê que o filho se matou e se mata também, comete suicídio, né? Aí, diante das mortes do seu filho e da sua esposa, o rei Creonte, rei de Tebas, tem um sofrimento profundo e termina dando-se conta, percebendo o erro que cometeu ao afirmar que ele estava acima dos deuses, quando fez a lei que proibia o sepultamento de qualquer pessoa que estivesse no exército tebano, né, de Tebas, e depois, durante a batalha, desertasse, que foi o caso de Polinice, o irmão da protagonista da tragédia aqui, irmão de Antígona, né? Tragédia escrita por Sófocles. Bom, vou continuar então. No entanto, na sofística grega contemporânea, a Sófocles, né, não existia propriamente o conceito de lei natural, mas antes a contraposição entre os seus dois elementos constitutivos, a physis, que significava a matéria, né, e por isso vem a palavra física, que é o estudo da matéria, e o nomos, da qual vem a palavra norma, né, ou lei, ou regra. Tá? Os sofistas eram professores que perambulavam por várias cidades gregas, né, e ensinavam mais do que sabedoria, né, mais do que propriamente uma sabedoria proveniente da literatura grega, de Homero ou de Sófocles, né, de grandes literatos que a Grécia tinha tido. Eles ensinavam, na verdade, técnicas de retórica, técnicas para você convencer alguém num debate. E muitas vezes essas técnicas elas continham raciocínios falsos, né? Que se os alunos soubessem tanto quanto os sofistas soubessem as regras da lógica, eles não cairiam nesse engodo, né? Nessa enganação. Mas como não sabiam, acabavam comprando a coisa. E os sofistas, eles perambulavam de cidade em cidade da Grécia e a cobravam para dar essas aulas, né? Então, esses sofistas já faziam essa contraposição entre physis, que significa matéria ou natureza, e nomos, que significa regra ou norma, né?
Para alguns sofistas, como por exemplo a Pitágoras, Pitágoras não, Protágoras, né? Pitágoras foi um dos primeiros filósofos, né, e matemáticos grego. Para Protágoras, o progresso da sociedade, é possível por causa da aquisição de certas virtudes estabelecidas por convenção. Quer dizer, as pessoas entram num acordo lá e formam uma norma, um nomos, uma convenção. Ah, é bom ser corajoso, é bom ser uma pessoa que não rouba, e assim por diante. Né? Na medida em que o estado de natureza, que é o physis, é um dado inicial que deve ser superado. Né? Então, as leis, né, nomos, são os meios de elevação da vida humana para além do nível das bestas. Né? Eles consideravam, os sofistas, que a lei natural era coisa de idiota, né? Porque seria simplesmente seguir o seu instinto. Então, para eles, o mais importante eram as leis que as pessoas acabavam elaborando por causa das convenções de uma concordar com as outras e, na maioria dos votos, essas pessoas, então, faziam essas leis, né? Então, nem o nomos, quer dizer, nem as normas, nem as virtudes políticas existem por natureza para os sofistas, né, da Grécia Antiga. E um retorno à natureza, ao que eles chamavam de, parecido com o que o Hobbes vai dizer depois, né, a um estado selvagem, é a última coisa que se deseja. Em outros casos, aqui nós vamos ver já os sofistas se digladiando com Sócrates, que foi o primeiro grande filósofo, né, da Grécia Antiga. Né? Em outros casos, os sofistas defendem que as leis têm de ser submetidas à natureza, mas entendendo essa natureza num sentido egoísta e imoral, a lei do mais forte. Assim ocorre com Trasímaco, que era um sofista, que afirmava que a justiça é o interesse do mais forte. Isso está no diálogo platônico, famoso diálogo platônico, intitulado República. Então, segundo esse Trasímaco, que era um sofista, aqueles que exercem o poder ditam as leis com vistas ao seu próprio benefício ou conveniência. Mas, para o Trasímaco, isso não teria nada de reprovável, nada de errado, né? Porque o fato de que os mais fortes pretendam o poder está de acordo com a natureza humana. Para ele estava certo, quem tem mais força física ou quem tem mais armas, está certo que essas pessoas se deem melhor na vida, né? Análoga é a posição de outro sofista, chamado Cállicles, que Platão relata no seu livro da Maturidade, né, que não é a República, é o livro das leis. Né? O Cállicles, ele dizia, a justiça é aquilo que cada um consegue impor pela força. Né? A vida conforme a natureza, para ele, era a lei do mais forte, consiste em viver dominando os outros. A excelência, ser uma pessoa excelente, não é ser uma pessoa que tenha autocontrole, por exemplo, da sua raiva ou da sua sede de prazer. Né? E nem uma pessoa excelente é uma pessoa que respeita as leis. Pelo contrário, né? O prazer, o desenfreio nos desejos, a libertinagem, se estivessem respaldadas pela força, né? Seriam a excelência e a felicidade. De certa maneira, nós encontramos uma ressonância dessas ideias na obra do Nietzsche, né, que é um filósofo do final do século XIX, morreu no ano de 1900. Né? Então, o Platão ele resume os argumentos desses defensores imoralistas da natureza, né, esses sofistas, né, da seguinte forma: as maiores e mais belas coisas do mundo são obra da natureza. As artes e técnicas vieram depois. Entre estas artes e técnicas, são úteis apenas aquelas que ajudam a natureza.
uma arte, uma técnica, uma tecnologia que vá contra a natureza não é útil, não é benéfica ao ser humano. Não. A política e a legislação, continuava Platão, tem pouco a ver com a natureza. Por isso, os seus postulados carecem de valor. Os próprios deuses só existem mediante nomos, mediante normas, mediante regras. Sobre a justiça, os homens entabulam, estabelecem discussões intermináveis, o que é justo, o que é injusto, etc. Por isso, Platão indica isso, os agitadores empurram a juventude à impiedade. A impiedade, que é a falta de piedade, significa a falta de respeito tanto para com os deuses como para com os antepassados já falecidos, como para com os pais, por exemplo, as pessoas mais velhas, né? Ou as pessoas mais velhas da sociedade que eram consideradas como boas pessoas, né? Isso seria a atitude da impiedade, o vício da impiedade. Os agitadores empurrariam a juventude à impiedade e à sedição, quer dizer, a se revoltar, a se rebelar contra o governante da cidade, né? Fazendo com que virasse um caos a convivência social, né? Incentivando essa juventude a uma vida conforme a natureza, mas não conforme a natureza no bom sentido, mas no sentido de deixar-se levar, né? Um carpe diem, um aproveita o dia, não no sentido aproveita o dia para fazer o bem, mas aproveita o dia para curtir a tua vida e se tiver que pisar em cima de alguém, pise em cima dessa pessoa, não é? Então, levar uma vida conforme a natureza, consistente em viver dominando os outros, em vez de servir os seres humanos de acordo com as leis. Tá? Isso está nessa obra de maturidade de Platão chamada As Leis. Mas há outro tipo de crítica à lei que afirma que o homem sábio, tem de guiar-se não pelas leis estabelecidas, mas pela lei da virtude. De fato, se a gente for pensar, toda vez que a gente tem um bom hábito de comportamento, né, nós sempre, na hora de exercermos uma ação que deriva daquele hábito, a nossa consciência estabelece para a gente uma lei, né, um dever, uma máxima, faça isso, faça aquilo. Então isso Platão já tinha percebido isso, né? Não é Platão percebeu muita coisa, gente. Platão percebeu, né, tanta coisa que um filósofo muito agudo, né, filósofo e cientista matemático do início do século XX, né, Alfred North Whitehead, num livro chamado Science and Philosophy, né, Ciência e Filosofia, ele se atreveu a dizer o seguinte: a história da filosofia são notas de rodapé aos diálogos de Platão, aos diálogos escritos por Platão. Ou seja, não é que Platão tenha resolvido, tenha suscitado todos os temas da filosofia e tenha resolvido todos esses temas, não. Mas ele suscitou quase todos os temas da filosofia que são discutidos até os dias de hoje. E um dos temas aqui impressionante é justamente ver o seguinte, né, que dentro dos hábitos bons das pessoas, das virtudes, existem leis. As virtudes são geradoras de leis, e não o contrário, não são leis que fazem com que você tenha virtudes. Inclusive as leis que depois vão constar na Constituição, ou vão estar numa lei federal, vão estar lá no Código Civil, vão estar lá na CLT, ou vão estar, por exemplo, no Código Nacional de Trânsito, né? Essas leis, elas são derivadas das ações de pessoas virtuosas. Então, primeiro é preciso que haja pessoas virtuosas para que as leis sejam justas, porque as leis serão copiadas das ações das pessoas virtuosas. Essa é a lógica do direito, né? E essa é vamos dizer assim, a compenetração do direito com a ética. Muito bem, dando continuidade ao texto aqui, né?
Trata-se de uma defesa altruísta e não egoísta da physis como natureza, né? Contra o nomos, contra a regra que é posta de qualquer jeito pelos interesses de alguém, etc., né? Que dá lugar a ideias de igualdade e de cosmopolitismo, de saber assim, olha, nós vivemos numa cosmópolis, né? Quer dizer, numa polis, numa cidade que é universal, que é um cosmos. Por quê? Porque todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos são iguais por quê? Porque existe um princípio que rege as ações dos seres humanos que é o mesmo. Esse princípio se chama lei natural. É claro que o ser humano é um ser livre, e isso significa que ele pode aderir à lei natural que está dentro dele, ou pode se rebelar contra a lei natural que está dentro dele. Ele pode desobedecer os imperativos que a própria lei natural dele, através da sua consciência, lhe ordena. Mas que todos os seres humanos são iguais, precisamente porque eles têm essa lei natural, isso faz com que possamos pensar no mundo inteiro como uma única cidade, uma cosmópolis. Na verdade, a sociedade mais radical, vou dizer, aquela que tem as raízes mais fortes, não são os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, ou o Brasil, ou qualquer outra, né? Qualquer outro país que já existiu ou que virá existir no futuro. A sociedade que nunca vai deixar de existir, né? Ainda que muitas vezes esteja sempre em problemas, qual é? A sociedade do gênero humano. E existe um gênero humano, por quê? Por causa das características morfológicas dos seres humanos que são parecidas. Todos nós, ou quase todos, temos 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um nariz, né? 2 braços, 2 pernas. Não. É porque isso aí é muito secundário, é muito acidental, muito acessório. A questão é que todos nós temos uma lei interna que faz com que nós sejamos seres humanos e não outras coisas. Não, por exemplo, uma samambaia, não, por exemplo, um elefante ou um hipopótamo, ou então que nós nos comportemos, por exemplo, como um girassol. Cada uma dessas realidades tem uma lei interna, uma lei natural. Nós temos uma lei natural também. A diferença é que a lei natural do ser humano, ela não só diz respeito à manutenção da nossa vida, da nossa integridade física, como também diz respeito à qualidade das nossas ações, à bondade e à maldade das nossas ações. Essa é a diferença. Por isso ela se chama lei moral natural. Né? Sigo aqui com o texto. Né? Cosmopolitismo, bem como de unidade da humanidade. Bom, dessa maneira, começa a surgir o conceito de lei natural, uma vez que se fala de leis não escritas, que são de acordo com a natureza e que servem de critério de juízo perante as limitações e erros das leis positivadas pelos governantes. Em resumo, a expressão leis não escritas aplica-se primeiramente a certos princípios morais considerados como universalmente válidos para todos os seres humanos. Né? No caso ali, pelo menos para o mundo grego, mas depois já de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, nós vamos ter lá uma escola de filosofia na Grécia que se chama estoicismo. E os estoicos já falavam que a lei natural ela ia além, né, do mundo grego, né? Ela atingia todos os povos, os indivíduos de cada povo, né, de todos os povos. E por isso poderia se formar um cosmopolitismo, havia essa ideia da cosmópolis, né, uma única cidade, que de outra maneira é o que muitas vezes as pessoas advogam como um governo mundial hoje em dia, mas que não tem nada a ver com o que diziam os estoicos aí na antiguidade. Muito bem. Os seus autores são os deuses, pensavam os gregos, os autores da lei natural. E nenhuma infração a essas leis naturais pode ficar sem castigo. Toda infração deveria ser punida. Inclusive fazer uma lei
por parte da autoridade, do rei de Tebas, por exemplo, está falando do Creonte, né, que fizesse uma lei contra essa lei natural. Na verdade, só voltando um pouco aí a essa peça, né, essa tragédia Antígona, por que no fim o Creonte ele se amargura e tal, né? Qual que é a moral da história da tragédia? O Creonte, o que os gregos pretendiam, que Sófocles pretendia ao compor uma obra como Antígona? Ele pretendia exercer uma função educativa na sociedade, né? Então, concretamente, ele pretendia fazer ver às pessoas que desobedecer às leis não escritas, que não tinha o nome de lei natural na época ainda, através de leis culturalmente elaboradas, artificialmente elaboradas por nós, seres humanos, traria prejuízos para nós, né? Faria com que nossa vida terminasse em tragédia. E é verdade, né? A experiência humana mostra isso. Mostra isso invariavelmente. Pode demorar mais ou menos, mas quem contraria a lei natural não está muitas vezes percebendo, mas está dando murro em ponta de faca. E o murro, e bater a mão na ponta de uma faca, rasga a mão. E a pessoa vai se dilacerando, se dilacerando, se dilacerando, até que chega um momento que ela percebe que ela está toda retalhada por dentro, né, animicamente. Em contraste com essas ordenações celestes, cada país tem os seus próprios nomoi, suas próprias leis positivas. Mas estas leis não têm força em outros lugares e não podem ser alteradas. Em geral, é bom e justo observar estas leis, mas elas não têm a mesma força das leis divinas ou naturais. Então, em alguma medida, esta é a justificativa de fundo que está implícita nos dias de hoje na defesa dos direitos humanos em nível internacional. Não só em nível de cada país, em nível, né, de todos os países. Sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à preservação do meio ambiente, né, ao acolhimento dos refugiados estrangeiros, por exemplo, e assim vai. Sabendo que também, olha, o tema dos direitos humanos é uma faca de dois gumes, né? Porque os direitos humanos bem usados, eles são maravilhosos e são frutíferos. Os direitos humanos usados apenas como rótulos para a dominação do poder, né, para a perpetuação do poder e para a opressão da maioria de uma população, é realmente terrível, né, é diabólico. Né? Então Platão, que nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 a.C., né, 80 anos viveu Platão, e Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C., viveu 62 anos, eles retomaram a distinção realizada pelos sofistas entre as leis que têm origem numa convenção ou numa decisão puramente positiva e aquelas leis que são válidas por natureza, né, independentemente da vontade humana. As primeiras não são leis eternas e também não são leis válidas em geral, né? E não obrigam a todas as pessoas. Já segundo as leis naturais, elas são admitidas por todos, como diz o Aristóteles na retórica, né? E devem ser, quer dizer, por todos significa pela maioria, né? E devem ser cumpridas, né? Devem ser seguidas por todos, ainda por aqueles que não concordam com elas. Mas é claro, é preciso dar tempo ao tempo e ver se a pessoa se toca, se essa pessoa ela tem a percepção de que ela precisa viver de acordo com aquela lei natural, não por uma possível punição. Né? Isso pode ser também, mas não por isso, esse não é o motivo principal, mas é que simplesmente essa pessoa não será feliz. Por mais, como diz Aristóteles na Ética Nicômaco, riquezas, prazeres e honrarias que essa pessoa receba dos outros.
Porque nem a riqueza não faz com que a pessoa se engrandeça, é algo externo a ela. O poder, né, fazer com que outras pessoas também a obedeçam, não é algo que faz as pessoas crescerem interiormente, porque o que está acontecendo é uma obediência de outrem, não uma atividade minha. Quem está realizando a atividade de obedecer é outrem, né? Pode ser que essa pessoa até acabe conseguindo ter um progresso moral. Agora, eu, que sou uma pessoa prepotente, que gosta de mandar nos outros, não, aí eu não cresço, eu diminuo só, né, interiormente. E a boa fama, né? Eu tenho boa fama, todo mundo fala bem de mim, né? Eu sou uma pessoa muito bem quista, não tem nenhuma crítica, né? Se falam de mim, falam pelas costas, mas na minha frente todo mundo só diz mil maravilhas e tal. Muito bem, quanto isso te melhora? Nada. Isso não te melhora em nada, em absolutamente nada. Por isso que Aristóteles dizia, a felicidade não se encontra nem nas riquezas, nem nos prazeres, e nem nas honrarias, nem na boa fama. Então, para Platão, a lei natural é possível na medida em que se supera, em que cada pessoa supera, a ideia estreita de natureza que é possuída por alguns sofistas, né? E na medida em que se reduz ao seu componente físico, né? como se viu acima, né? Quando a gente rejeita a lei natural como a lei do mais forte, a lei daquele que pode mais, né? Que é o que os vários sofistas propugnavam. Aristóteles, por sua vez, né, na retórica, ele afirmou o seguinte: divido a lei em particular e comum. Particular é a lei estabelecida para cada povo com relação a ele mesmo, uma lei válida para um povo lá concreto. A lei particular, é em parte não escrita e em parte escrita. Muito interessante isso aqui, né? Comum é a lei conforme a natureza, pois de acordo com isto existe algo comumente justo e algo comumente injusto, que é justo e injusto para todos. Embora não exista qualquer acordo comum entre uns povos e outros, mas essas leis são comuns a eles, ainda que eles não tenham estabelecido esse pacto. Embora não exista qualquer pacto entre eles, né? Isso está na retórica de Aristóteles, né? Então, quando o Aristóteles fala de lei particular, a gente pode pensar aqui em termos de país, é a legislação, em termos de mundo, né, é a legislação internacional. Né? A lei comum, de que fala Aristóteles nesse trecho, é aquela que dá origem à legislação internacional, ou seja, os pactos, os tratados, os acordos internacionais. E é interessante observar que Aristóteles diz que o componente natural também está presente na lei particular, né? Na lei que vale para um país, que em parte é escrita e em parte não escrita. E isto significa dizer que toda e qualquer lei social, toda e qualquer lei que está em vigor na sociedade, é parcialmente natural e parcialmente positivo ou cultural, necessariamente. Desde a lei que pune o homicídio, até a lei que determina que os veículos trafeguem pela mão direita das vias de uma cidade, do ruamento de uma cidade. Vamos pensar. O que nós temos aqui sobre o homicídio no Brasil? Qual que é a regra jurídica, a norma jurídica? Né? Está lá, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, 2 pontos. Reclusão, vírgula, de 6 a 20 anos. Ou seja, se alguém matar outra pessoa, em princípio, essa pessoa vai ficar recluída na cadeia, ou seja, prisão em regime fechado, no mínimo por 6 anos e no máximo por 20. Tá? Bom, de onde que deriva, né, o fato de que você matar alguém, você tem que receber
uma punição? Por que você não recebe um prêmio em vez de uma punição? Por que não poderia estar no Código Penal matar alguém? Prêmio. Matar alguém, prêmio, 6 a 20 mil reais. Né? Tá? Por que não é assim? Qual que seria o motivo disso? O motivo disso é que existe na natureza humana um preceito genérico, que é particularizado aí nesse artigo 121, por exemplo, de que é preciso fazer o bem e evitar o mal. E um dos bens que é preciso ser feito é o bem da preservação da vida própria e alheia. Fazer o mal é destruir a vida própria ou a vida alheia. Portanto, não pode haver uma recompensa positiva, benéfica, vantajosa para alguém que comete um homicídio. Tem de haver uma punição. Agora, a modalidade dessa punição, aí não está na lei natural. Né? Aí, vai ser convencional. Porque, por exemplo, qual foi a solução do direito brasileiro, do Código Penal brasileiro? Reclusão de 6 a 20 anos. Qual que é, por exemplo, a solução do Código Penal argentino? Também é reclusão, de 8 a 30 anos. Qual que é a solução de códigos penais de alguns estados norte-americanos ou de países islâmicos? Pena de morte. Então, há várias modalidades de pena que podem ser aplicadas ao fato de uma pessoa matar a outrem. Né? É claro que, quanto à pena de morte, é algo que pode ser discutido, se realmente essa modalidade não afrontaria a lei natural. Tá? Mas, de todo modo, o que eu quero deixar claro é o seguinte: o que é natural é que uma pessoa que mata outra, essa pessoa não pode receber um prêmio. Agora, ela tem de receber uma punição. Agora, a modalidade dessa punição, aí isso não tá previsto na lei natural. A lei natural é genérica. Ela possui preceitos genéricos. Então, isso que vai ter que ser decidido pela convenção humana, pela vontade humana, pelo acordo humano, né? E é o que se chama de direito positivo. Então vocês veem que numa mesma regra, que é o artigo 121 do Código Penal, você tem uma base natural e um complemento positivo, que é a modalidade, no caso ali, a reclusão de 6 a 20 anos. Então você vê que as exigências de justiça que provêm da natureza humana e as exigências de justiça que provêm da convenção humana, do acordo humano, né, elas são inescindíveis, né? Elas são indissociáveis, não podem ser separadas umas das outras. Toda e qualquer norma jurídica, toda e qualquer regra jurídica tem uma parte que é natural e outra parte que é positiva, necessariamente. Porque a parte natural é aquela que vai dizer se uma determinada conduta, ela é os 3 tipos de conduta que pode haver, né, no campo da lógica deôntica, da lógica dos deveres. Né? A conduta pode ser obrigatória, ela pode ser permitida e ela pode ser facultativa. Né? Desculpa, ela pode ser obrigatória, ela pode ser proibida, ela pode ser permitida ou facultativa. Tá? Muito bem. E agora você pode me dizer, tá, mas, lei de trânsito, que você tem que andar pelo lado direito da via, enquanto que na Inglaterra, no Japão, na África do Sul, os caras andam pelo lado esquerdo. Vai dizer que tem elemento de direito natural aí? Isso aí é puro direito positivo. Né? Olha, vocês já repararam que na Inglaterra, por exemplo, né, você pode andar pelo lado, você deve andar pelo lado esquerdo.
e que no Brasil você deve andar pelo lado direito, com qualquer veículo, numa via, né? Você não pode andar em nenhum país tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Por qual motivo? É porque se isso fosse permitido, o que aconteceriam seriam acidentes com lesões corporais em várias pessoas e até mesmo óbitos. E uma vez que a lei natural diz que o bem deve ser buscado e o mal evitado, e que é um bem a vida humana, a manutenção da vida humana e a manutenção da integridade física do ser humano, então é claro que você não pode não pode fazer com que a pessoa decida por qual mão vai andar, pela direita ou pela esquerda, na hora em que ela entra numa rua. Ou você prevê isso antecipadamente, ou então vai dar caca. Vão acontecer acidentes que podem chegar a lesões corporais graves e até mesmo a mortes. Então você pode escolher trafegar que os carros trafegam, vamos dizer, como governante ou legislador. Você pode dizer, ó, deve-se trafegar pela direita, ou então deve-se trafegar pela esquerda. Agora, você nunca pode dizer pode-se trafegar tanto pela direita como pela esquerda. Aí não. Então você vê que na própria norma de trânsito, que parece que é puramente positiva, que não sei nem se está expressa no Código Nacional de Trânsito, né, que se deve trafegar pelo lado direito das vias, tem um elemento natural que está servindo de base aí, que é que você não, que é a preservação da integridade física e da vida das pessoas. E também do patrimônio, porque os carros custam dinheiro, né? E os carros, quando se chocam, muitas vezes você tem que gastar uma baita grana para poder reformá-los, ou então mesmo você vai ter que desembolsar uma grana ainda maior para comprar um carro novo, se deu perda total, né? Ainda que você tenha seguro e receba uma parte do seguro, a quantidade de dinheiro vai ser bem maior do que se for algo que pode ser consertado, né? Então, continuando com o texto aqui, né? Sem desenvolver de maneira extensa, este conceito de lei natural, a ética aristotélica argumenta habitualmente a partir da natureza. Por exemplo, a visão aristotélica da felicidade como exercício da atividade contemplativa lança as suas raízes na natureza do homem, né? Então, segundo Aristóteles, o ser humano possui um desejo natural de felicidade. E esse desejo natural e essa felicidade, ela é alcançada através de um caminho que é agir de acordo com a razão. Só que para agir de acordo com a razão são necessárias virtudes. E para adquirir virtudes são necessários exemplos de outras pessoas virtuosas. Então eu sei que tem vários educadores aqui, né, que estão acompanhando a responsabilidade que nós temos, né, como educadores, né, seja como pais de família, ou como professores, como docentes. Né. As pessoas nunca vão aprender as virtudes porque leram num livro. Né. As pessoas vão adquirir as virtudes porque elas viram numa pessoa. E em quantas mais pessoas, melhor. Então o Enzo Pietro me pergunta se eu li o livro ABC do Direito Natural, do Ricardo Dipp. Não li, Enzo. Gostaria de ler. Preciso adquirir esse livro aí. Né? Até porque, junto com a ética das virtudes, o outro tema de pesquisa, de produção acadêmica que eu tenho é justamente o direito natural, né? Então, esse é um livro importante, até porque um estudioso do direito natural, como o Ricardo Dipp, já há bastante tempo estuda direito natural, né? Sempre tem o que ensinar, né? Por mais que a gente já tenha lido, né? Então, te agradeço a pergunta aí. E fica a sugestão aí também, né? Para quem queira comprar. O ABC
do direito natural. Ricardo Dipp, D-I-P. Bom, se alguém, eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, né, quiser entrar ao vivo aqui, pode fazer. É só pedir para entrar, fazer a pergunta, em vez de inscrever, acho que é mais fácil falar, né? Senão eu vou encerrar. Vocês que sabem, quiserem discutir algum tema, estamos falando de lei natural, né? Então tá aí o grande Marcelo Picchioli da Silveira. Podia fazer alguma consideração, Marcelo. Ou então o Rafael também, Cronge, pô, tá aí. Pessoal aí que é do movimento. Né? Senão eu continuo mais um parágrafo, nem sei quanto tempo falta para acabar aqui, na verdade, né? Tá. Eu não marquei no relógio quando começou. Então, mais um parágrafo. Vamos ver aqui o cosmopolitismo histórico e os gentium romano, né? Então, no estoicismo, lembrou dos exemplos processuais. Você quer entrar aqui, Marcelo, para dar um exemplos processuais para o pessoal? Pede aí para entrar, eu te recebo. Se você quiser, você pede aí para entrar. No estoicismo, o conceito de lei natural abre a porta a um cosmopolitismo ético. Cosmopolitismo, no fim das contas, é isso, né? Cosmos, que é o todo, né? E politismo é de polis, que é a cidade. A cidade, quer dizer, o mundo inteiro como uma única cidade, como uma única sociedade, né? Tá. Então você poderia falar um pouco sobre tradição. Pergunta aqui a Maria José Goulart. Em que sentido de tradição? Tradição é uma palavra que vem do latim tradere, e tradere significa entregar. Então a tradição é algo que vem sendo entregue nas mãos uns dos outros ao longo de muito tempo. Isso é tradição. Há tradições boas e tradições ruins, né? Cabe a nós, com o discernimento da prudência, que por sua vez necessita do amparo das virtudes morais, saber quais tradições são boas e quais não são. Então aqui diz o Marcelo, por exemplo, a lei natural supõe o direito de defesa. Sim, o prazo será previsto pela lei positiva. Exato, porque você não pode esperar até o juízo final, né? Evidentemente, não será um prazo de milésimo de segundo, exato, e nem o prazo da eternidade, né? Nem o prazo de esperar o juízo final, né? Então tem que ser um prazo razoável, um prazo em que o advogado da parte lá, que precisa ser defendida, possa ter tempo hábil para fazer a sua peça, escrever a sua peça, para poder entregar para o juiz analisar, né? Depois aqui, Maria José pergunta, né, por que Alasdair MacIntyre fala sobre a tradição na ética das virtudes? Né? Então, quer dizer, a ética das virtudes, de fato, ela é algo que está ligado à tradição de maneira umbilical. Né? A tradição não precisa ser muito longa. A tradição pode ser de um amigo para o outro, ou de um pai para um filho, ou de uma mãe para um filho, né? Ou de uma avó para uma neta. A tradição é de tradere, entrega. Então você precisa entregar o teu exemplo para outra pessoa. E é por isso que a ética das virtudes só funciona com base na tradição. Só funciona com a base da entrega do exemplo pessoal. Repito, ninguém aprende a ser virtuoso lendo livros ou assistindo a filmes de, sei lá, pessoas virtuosas. O cara assiste, por exemplo, um documentário da Madre Teresa de Calcutá e sai virtuoso. Não, ele pode assistir 500 vezes esse documentário, pode ajudar um pouco, sem dúvida ajuda, né? Ou pode assistir, sei lá, um filme sobre a Paixão de Cristo, ou pode assistir um filme
sobre uma pessoa super benemérita, mas isso não torna a pessoa virtuosa. O que torna a pessoa virtuosa é alguém que conviva ao lado dele e que seja uma pessoa virtuosa. Agora, uma pessoa virtuosa, isso aqui é uma coisa interessante, né? A gente pensa que uma pessoa virtuosa é uma pessoa impecável, e não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. A pessoa virtuosa erra até o último dia de vida, necessariamente. Por quê? Porque nunca ninguém alcança o máximo de uma virtude que possa ter. Então você pode conhecer, por exemplo, uma pessoa muito generosa, ela ainda pode ser mais generosa. Você pode conhecer uma pessoa muito otimista, realista e otimista, mas ela pode ser ainda mais otimista. Você pode conhecer uma pessoa muito paciente, mas essa pessoa não chegou ao cúmulo da paciência. Ela ainda pode ser mais. E depois, o que não pode haver é uma coexistência dentro de uma pessoa, né, de virtudes ou vícios. Virtudes e vícios. Né? Quer dizer, ou uma pessoa tem vícios fortes e vícios fracos, ou uma pessoa tem virtudes fortes e virtudes fracas. E é por isso que, por exemplo, diante de um bandido, de um serial killer, né? Outro dia eu estava vendo um documentário antigo aqui do Roberto Cabrini, entrevistando um dos caras que mais matou no Brasil, acho que o cara que mais matou de Mogi das Cruzes. E o cara tinha lampejos de bondade. Agora, aqueles lampejos de bondade dele, na verdade, eram vícios fracos, vícios pouco pronunciados. Felizmente, a vontade dele de se tornar uma pessoa viciosa não conseguiu destruí-lo por completo. E você tem pessoas virtuosas, né, que alguém pode te dizer, olha, em determinada ocasião eu vi essa pessoa gritar com outra, e foi de uma maneira injusta, porque ela se enganou, ela se precipitou num julgamento, num juízo que fez, e achou que a pessoa tivesse feito uma coisa lá que não devia, quando na verdade essa pessoa não fez. Né? Então, o que acontece? Acontece que não é que essa pessoa tem um vício, essa pessoa tem uma virtude em nível baixo. Né? Por exemplo, a virtude... ela tem a virtude da prudência, né? Ou a virtude da temperança no campo da irritação, no campo lá da agressividade, baixa, pouco cultivada, e por isso ela pode perder a paciência com facilidade. Né? Ainda que outras virtudes, como por exemplo a temperança nos prazeres, a alegria, a paciência não, porque seria contraditório, mas vamos supor, né, a generosidade, ela tenha num nível altíssimo. Né? Que bom, Maria José, que você entendeu aí, fico contente. Ela tenha num nível altíssimo. Né? Tá? Então, o que se contrapõe a uma virtude é sempre um vício. Tá? Por quê? Porque virtudes e vícios são hábitos, né? São hábitos estáveis, são propensões estáveis adquiridas por nós a realizar certos atos. Agora, o que se contrapõe a um defeito é um acerto. Né? Ou uma falha, o que se contrapõe a uma falha é um acerto. Né? Então você não vai dizer assim, a pessoa ela é, por exemplo, virtuosa, então ela não pode ser pecadora. Pode ser, inclusive é. Né? Não tem nenhuma pessoa que não seja virtuosa e que não cometa pecados, tá? Que não cometa nenhum grau de injustiça ou desonestidade com alguém. Pelo menos um grau muito baixo vai cometer, não tem jeito, né? Outra coisa é a pessoa que é virtuosa, ela vai se arrepender, ela vai procurar reparar os erros dela. E agora, não existe nenhuma pessoa viciosa, né, que por isso que a pessoa viciosa também pode realizar acertos. Né? Tá? Então você pode pegar, por exemplo, ali por exemplo, uma pessoa um professor, né,
que é muito cruel com seus alunos e tal. Agora, ele de repente vai pegar o seu carro no estacionamento, no final das aulas, e vê uma aluna passando mal, descomposta, e fala, não, entra no meu carro que eu vou te levar ao hospital. E, apesar de ele ser uma pessoa injusta, uma pessoa cruel ali com os alunos em matéria de sala de aula, quando se tratou de socorrer uma pessoa, ele o fez. Então isso é possível, né? É possível sempre que o virtuoso cometa... O virtuoso ele não terá vícios, mas ele cometerá erros. E o vicioso não terá virtudes, mas ele realizará acertos. É preciso que a gente saiba distinguir isso aí. Né? Então, porque as virtudes e os vícios, elas são interdependentes. Né? Quando você tem uma virtude, você tem todas. Em algum grau. Pode ser num grau bem baixo, mas você tem todas. E quando você tem um vício, você tem todos os vícios, em graus diferentes. Pode ser que a maioria seja num grau baixo, mas você tem todos eles e você não tem nenhuma virtude. E às vezes em que você não acerta porque tem uma virtude, mas acerta porque você tem a propensão natural, né, de agir daquela maneira, ou então a propensão adquirida na primeira infância de agir daquela maneira. É basicamente assim que funciona, né? Para a gente entender a ética do ponto de vista psicológico, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou entrar no cosmopolitismo estoico e urgência romano. Não tem sentido, porque já deve estar no fim a live aqui, né? O tempo de live. É mais do que... É a live, né? Mas estou compartilhando com vocês um artigo, né, sobre a lei natural, que está lá na minha bio, né? Que tem um link para o meu Dropbox, vocês podem baixar, tá? Então é um verbete de um dicionário de filosofia que tem na internet, estava escrito em espanhol, eu traduzi para meus alunos da Faculdade de Filosofia, matéria de ética, né? Então eu falei, bom, isso aqui essa parte eu já dei para eles este ano, né? Deste semestre, inclusive. Então eu falei, pô, uma coisa tão importante, né? Por que eu não posso começar também, de vez em quando, abrir uma live aí, né? Até, se vocês preferirem, eu aviso, ou se não, se vocês já têm o hábito de à noite dar uma olhada para ver quem está fazendo live, eu abro assim espontaneamente também, né? Aí, se alguém quiser se manifestar, aí pode se manifestar. Tá bom? Bom, não tem mais perguntas, né, pessoal? Então, olha, boa noite para todo mundo aí, tá? Durmam com os anjos e aviso, beleza, Alexandre, eu aviso sim, então. Vamos ver se amanhã mesmo eu consigo dar continuidade, tá? Boa noite, Maria José, boa noite para todos aí, para todas, tá? Um prazer estar com vocês aí. E eu vou começar, tá legal, então, eu vou avisar, maravilha. Joia, boa noite. Pessoal, abração para todo mundo e vamos ver se amanhã eu consigo voltar aqui com esse texto. Tá legal? Valeu, gente. Abração.